aí então uma oportunidade para os psicólogos da região. E por falar em psicólogo, hoje é dia de quadro de saúde aqui no AVN. E a Michele está aqui conosco hoje para falar dessa pandemia do online que o coronavírus trouxe, né, Mi? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Então, a gente está, como a gente já falou na semana passada, a gente está vivendo um novo normal, né? E o online tem tido alguns extremos, né? Tem as pessoas que se habituaram muito bem e que preferem não sair do online, e tem aqueles que estão loucos para voltar, né? Então, o que eu tenho percebido nas minhas observações e nos meus atendimentos é uma demanda importante com relação às pessoas que estão com dificuldades para voltar ao presencial, né? Em virtude das questões de saúde mesmo, de contato, de exposição ao vírus, mas também o online ele ficou confortável. Ele ficou mais fácil para quem já tinha principalmente um pouquinho de dificuldade de interação. Fica mais fácil tu estar atrás de um computador, onde tu pode estar com a câmera fechada. Fica mais fácil, por exemplo, os adolescentes e as crianças não terem que apresentar um trabalho na frente da sala, não ter um professor perguntando, fazendo questionamentos, né? Então, essa volta, esse retorno para alguns adolescentes tem sido mais difícil. E a gente está tendo que lidar com isso, né? Isso é bem percebido tanto em escolas, né, para crianças, adolescentes, em cursos, por exemplo, superiores, como também para adultos no trabalho, né? Também para os adultos. É que a gente pode comparar, tá interessante de repente eu colocar. Essa semana eu vi uma entrevista com a Edith Eger, ela é uma sobrevivente da Segunda Guerra, ela esteve em Auschwitz, e ela comparou esse nosso retorno aos sobreviventes de guerra, quando eles saíram dos campos de concentração, saíam com vida e talvez não esperavam que aquilo ia acontecer. Claro que aquilo bem mais potencializado do que a gente está vivendo agora, mas eles não sabiam o que fazer, porque eles já estavam acostumados, presos lá dentro daquele campo de concentração. Então, para eles, aquela era a nova realidade. E aí eles não sabiam para onde ir, não sabiam quem procurar, não sabiam... Então, eu achei bem interessante essa comparação que ela fez. Claro que a gente não pode comparar, ou talvez até possa, né? Mas a gente não viveu naquela época, né? São situações diferentes, mas... as realidades. Hoje a gente está vivendo muita gente dentro de casa, então encarar de novo as pessoas é mais difícil. Passar por situações desconfortáveis também é um pouco difícil, né? Porque se eu tô atrás do computador e eu tô com a minha câmera fechada, eu consigo me isolar daquilo. Eu fujo, né? E aí a gente tem um problema grande que é, quanto mais eu me encolho, mais eu me diminuo, mais eu vou me escondendo, maior o monstro vai ficando. E aí para eu encarar esse monstro depois fica mais difícil. A dica, então, é quem está trabalhando muito com online, ou se acostumando cada vez mais com essa presença do online na vida, tentar sair um pouquinho mesmo que a empresa ainda esteja, ou que a escola ainda esteja no modo online, tentar sair um pouquinho ali do computador para fazer outras coisas, por exemplo? Na verdade, a evitação é muito ruim, né? Então, às vezes, a gente tem que encarar um pouco as situações. E uma dica legal é tentar conviver com as pessoas que são possíveis conviver, né? Porque a gente tem a questão do isolamento, tal, que a gente sabe que tem uma consequência importante, né? Mas se tu tá percebendo que tu tá lá e não quero mais voltar, por exemplo, o adolescente não quer mais voltar para a aula porque prefere ficar atrás da câmera. Tem essa dificuldade de lidar com as outras pessoas, tem que observar isso e tentar reinserir novamente, né? Porque para ele, se ele puder escolher, por exemplo, na situação do adolescente, ele vai escolher ficar no online. Sim. E as escolas estão dando essa opção, né? Pode escolher, tu prefere ficar online ou presencial? Sempre vai preferir online. Vai preferir alguns, né? Não dá pra gente generalizar, mas alguns vão preferir o online, porque tem um pouco essa dificuldade de interação. E aí estão ali, atrás da câmera, quietinhos, não precisam encarar as situações, né? E aí isso só vai agravando, como eu disse, né? Aquele exemplo de que o monstro vai ficando maior a hora que não tem mais online. Precisa voltar todo mundo presencial, o sofrimento é bem maior. Certo.
Mi, tem também essa questão do online em relação a atendimentos psicológicos, né? Como você tinha falado. Isso. Depois da pandemia mudou muito até para ti também. Tem exemplo de algum paciente que, por exemplo, estava na forma online ou que ainda tem algum preconceito, né? Ah, não, mas online não é tão bom quanto presencial. Como que está sendo essa questão? Assim, o Conselho Federal de Psicologia a gente já tinha a possibilidade, né? O Conselho já permitia que a gente atendesse online antes da pandemia. Mas a pandemia agilizou esse processo, né? Então a gente hoje pode atender das duas formas. Tem aceitação, sim, do online, e o online tem a parte legal de que eu posso consultar um profissional de qualquer cidade, né? Eu não precisa ser aquele que está na minha cidade. Ele é muito efetivo, o atendimento online, Gabi, tem feito muito sentido. Eu tenho pacientes online, mas tem ainda aqueles que preferem fazer a sessão presencial. Então tem os dois públicos. Só que eu sou sincera em te dizer que no início eu mesma tinha um pouco de preconceito com o atendimento online, porque eu pensava, não, isso não vai funcionar, não tenho contato, né? E funciona. Eu tenho pacientes que não moram aqui em Rio do Sul, por exemplo, que moram fora do estado e que moram fora do país. E a efetividade tem sido incrível, assim. Então, eu te confesso que eu sou suspeita porque eu tenho gostado bastante também do atendimento online. Mas o presencial tem a diferença de que tu consegue observar o paciente num todo. No online é mais o que ele te fala, né? Sim. Mas existe a dualidade. Tem aquele que optou, sim, aceitou o online quando foi preciso, mas quando teve a possibilidade de voltar, voltou para o presencial. E teve aquele que quando descobriu o online não voltou mais. Mas as duas formas são bem efetivas, é bem bacana. No geral, então, o online veio para facilitar a nossa vida nessa questão de pandemia, né, por não poder se encontrar, só que as pessoas também não podem deixar que isso saia agora acima de tudo, dos encontros presenciais e do próprio, né, contato físico, contato humano com outras pessoas em outros lugares, né? Exatamente, somos seres sociais, então precisamos interagir com outras pessoas. O online facilita, sim, mas a gente tem que sempre pensar que precisa ter um equilíbrio em tudo na vida. Então, e sempre se observar. Como eu estou me sentindo diante disso? Eu estou tendo um pouco de receio de encontrar as pessoas, eu preciso olhar para isso. Tá cômodo demais para mim online, eu não quero mais interagir, eu não quero mais sair de casa para nada. Então, eu preciso olhar, porque a hora que precisar voltar, como vai ser? Né? Então, eu gosto de falar sempre que a gente precisa ter o equilíbrio, né? E se observar que é mais importante. E tendo dúvida, procura um psicólogo, faz uma avaliação médica, enfim, para ter certeza de que aquilo é saudável ou não, né? Certo. Bem, obrigada mais uma vez pela tua presença aqui e até uma próxima. Até.